Abra sua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, livro do Atos, capítulo de número 2, vamos ler o versículo 1 a seguir, que trata da descida do Espírito Santo, e depois nós vamos lá para o verso 37, que fala da obra da igreja, a atuação do Espírito Santo na igreja, as primeiras conversões. Mas iniciaremos no versículo 1. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Melhor encostar lá, irmã Silene, por causa do ar, é o ar ali, é o vento. Encosta no painel, vamos fazer isso com muita alegria. Atos capítulo 2, todos encontraram? Aleluia. Será que a gente consegue fazer uma leitura, irmãos, em conjunto? Pega um microfone aí, irmãs, alguém, pega um microfone aí, pega um microfone lá, irmã Silene, para ler com a igreja. Eu leio um, os irmãos leiam um. Diz o versículo 1: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora vamos lá para o verso 37, e vamos ler da mesma forma. Verso 37 diz: Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Toda a igreja, verso 47, vamos ler juntos. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém, irmãos? Podeis assentar um minuto, que daqui a pouco nós estaremos orando. Meus irmãos, qual é a intenção, irmãos, de fazer esta leitura nesta noite? De chamar a atenção da igreja, dos nossos corações, para, meus irmãos,
olhando para a história da igreja primitiva, olhando para a história do início da nossa igreja no Brasil, olhar, meus irmãos, como o Espírito Santo de Deus, enviado por Jesus, conforme a promessa da sua palavra, trouxe uma atuação, trouxe um vigor, trouxe um dinamismo, trouxe um resultado à igreja na terra. Meus irmãos, os céus ficaram em festa, e a terra muitos se converteram, foram batizados no batismo do arrependimento, e foram revestidos do Espírito Santo, porque como Cristo prometera, e os mesmos profetas e Deus no passado, no Antigo Testamento, prometeu, como Joel prometeu nas suas palavras profetizando, aleluia, houve um derramamento do Espírito Santo, houve a descida do Espírito Santo para a igreja, meus irmãos, e a igreja chegou até nós, o Evangelho chegou até nós, nós fomos salvos, Jesus perdoou os nossos pecados, escreveu nosso nome no livro da vida, e crendo nesta promessa que era para os irmãos do passado, que é para os irmãos do presente, que é para nós, que é para os nossos filhos, crendo nesta promessa do revestimento de poder, nós buscamos o poder do alto, e um dia memorável da nossa vida, Jesus nos batizou com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo, levante a mão e glorifique a Deus. Quem sabe nesta noite você vai renovar os dons de línguas espirituais e falar com o Senhor em línguas inelegíveis aos homens, inelegíveis ao irmão que está do teu lado, mas você está louvando e glorificando a Deus, porque está falando em mistério. É isso que a Bíblia diz, glória a Deus. Meus irmãos, é certo que nós nos preocupamos, e há um ensino bíblico sobre a ordem do culto, sobre, meus irmãos, aquela preocupação de Paulo, que o culto fosse para a edificação de todos, um culto racional. Mas, meus irmãos, desde que eu aceitei a Cristo, e eu já nasci num lar cristão, nunca, meus irmãos, uma língua estranha, nunca o batismo com o Espírito Santo prejudicou o culto da igreja, aleluia, glória a Deus. Havia um irmão ali cantando, havia uma irmã ali louvando, havia um irmão lá falando em línguas, havia um ali falando glória a Deus, outro aleluia, havia outro, meu irmão, recebendo dons espirituais, como o dom de cânticos, e isso, meus irmãos, nunca prejudicou a ordem e o andamento do culto, porque a igreja de Cristo é ordeira, aleluia, o Espírito Santo é ordeiro, aleluia, meus irmãos. Tem hora que a nossa alma se enche da vontade de falar em línguas, e se você vê que tem alguém pregando, ensinando, ou você não quer atrapalhar o irmão do seu lado, você aí no seu cantinho, aleluia, numa altura normal, você começa aleluia, a derramar em línguas estranhas, glória a Deus. Talvez não esteja edificando o irmão do seu lado, mas você está sendo edificado, a sua alma está sendo edificada. Então eu conclamo a igreja para nós voltarmos às origens, aleluia, a origem da palavra, que é a busca do poder de Deus, que é a busca do revestimento do Espírito Santo, que é a busca do batismo com o Espírito Santo, que é a busca dos dons espirituais. Você estará melhor preparado, você estará melhor, aleluia, armado para pregar, para fazer a obra, para fazer o ID de Jesus Cristo. Quantos entendem isso? Glorifique ao Senhor. Meus irmãos, encerramos um trimestre da escola dominical. No trimestre passado do ano de 2020, passamos por períodos turbulentos, passamos por momentos de grandes dificuldades.
Meus amados irmãos, chegou um momento, eu que sou amante da escola dominical, como muitos irmãos aqui, ou a maioria, nós não pudemos vir à escola. Houve decretos que nós não podíamos sair de casa. E naquelas manhãs, muitas vezes, nós fomos estudar a revista, ou ouvir, ou receber o ensino da escola dominical, através de aulas online. Foi totalmente atípico, diferente para nós. Mas o Senhor foi trabalhando, foi nos abençoando, nos guardando, a igreja foi voltando às suas atividades, e eu louvo a Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui para a Vila Glória, e havia um momento meio de turbulência, depois daquela mudança na igreja, veio a pandemia, nós não estávamos ainda muito entrosados, mas eu comecei a orar a Deus, e eu disse para a igreja, vamos orar, porque Deus vai direcionar a obra, a igreja é dele, a obra é dele, e nós estamos aqui para fazer a vontade dele, e a igreja está aqui nesta noite vitoriosa, porque Cristo, o Senhor e o Espírito Santo continua dirigindo a sua igreja, mesmo nas horas de dificuldades. Irmãos em casa, outros em quarentena porque estavam suspeitos de Covid, outros estavam positivos para Covid, mas irmãos, a gente foi trabalhando, orando, e o Senhor preparou a volta dos cultos, e para a glória de Jesus, e não é para exaltação de nenhum de nós, fomos a primeira congregação a voltar à escola bíblica dominical, no campo de Assis, glória a Jesus. Eu chamei os irmãos da escola, nós chamamos, claro que os irmãos estavam fazendo online, eu estou dizendo presencial, aleluia, chamamos o coordenador da nossa escola, nosso irmão Jesulino, que hoje está trabalhando, não está aqui conosco, recebeu seu certificado no período da manhã, e disse, irmão Jesulino, vamos chamar os obreiros, vamos chamar os irmãos, vamos chamar as crianças, vamos chamar os jovens, e vamos voltar à escola dominical presencial. Eu achei que iria ficar sozinho, mas a igreja aderiu e voltou, e o Senhor começou a falar conosco naquela oportunidade, os jovens estudando o livro de Josué. Oh, irmão, como foi maravilhosa aquele treinamento de Deus para nós. Os irmãos aqui estudando a carta, se não me engano, de Efésios, aqui dentro, porque eu fiquei com os jovens, glória a Deus, meus irmãos, e terminou aquele trimestre muito complicado, e iniciamos o último trimestre do ano com a revista da Escola Bíblica Dominical, com o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Agora, meus irmãos, veja se não é direção de Deus. A casa publicadora das Assembleias de Deus publicou essa revista, e nós recebemos e começamos a estudar, e o Espírito Santo começou a nos mostrar, inclusive com a prática desta pandemia, como o homem, como nós somos frágeis, mas como Deus é poderoso, e como Ele tem o controle de todas as coisas. Quem pode levantar as duas mãos para o céu e glorificar a Jesus? Aí começamos a estudar esta lição, a vida de Jó. Irmãos, vimos como Jó era temente a Deus, fomos passando, mas ele também sofreu provação, ele também sofreu dificuldade, ele também ficou enfermo, ele também teve grandes perdas, ele também teve ataques na família, e começamos a perceber que Deus estava tratando conosco, fortalecendo a nossa fé, para que independente do que acontecesse, Ele estava no controle da igreja e das nossas vidas, e Ele estava zelando de nós, aleluias. Concluímos no dia 27 de dezembro, as crianças concluíram no dia 20, porque eles tinham uma lição a menos, 12 lições e nós 13, as crianças concluíram no dia 20 com os jovens, e nós concluímos no dia 27 de dezembro, poucos dias antes da virada do ano, concluímos a última lição, Deus
restaura o justo. Glória a Deus. Olou estelecancho nalaga sorou me andalamas. Deus restaura o justo. O justo pode passar por prova, o justo pode passar pelo vale da morte, o justo pode perder, mas mais, meus irmãos, Deus tem para nós, e nós estamos entrando num ano que eu creio que é o ano da restauração, e com a oração, com o estudo da palavra, e com um desejo nosso, porque a fé sem obra é morta, com o trabalhar da igreja, irmão, nós estamos entrando em 2021, e este ano é ano de restauração, muros serão levantados, a fé será edificada, o poder do Espírito Santo será derramado na igreja, almas serão salvas, nossos familiares se achegarão, aleluia, o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu estou profetizando a palavra nesta noite, aleluia, 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 porque não há Deus maior que o nosso, não há Deus maior que o nosso, a soberania divina. Vamos cantar um pedacinho? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Estou te dando um tempo para dar glória. Estou te dando um tempo para você falar em línguas. Se nós nos humilharmos, se a igreja buscar santificação, irmão, vai acontecer o sobrenatural. Ai, alamai shuriandarai gosuriandahasai arabandaramanai, aleluia. Oh, aleluia. Fala Jesus, fala Jesus, fala Jesus, fala Jesus, ah, Espírito Santo, aleluia. Aleluia, é o ano de restauração, irmão, de restauração. Quem sabe alguém está enfermo aqui nesta noite. O Espírito Santo, o poder de Deus, a pessoa bendita de Jesus que cura, está aqui tocando na sua vida, tocando para te curar, tocando para te curar. Jesus cura, cura Jesus, cura aqui no templo, cura lá em casa, cura lá no hospital, cura Jesus, cura, 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 cura. Oh Jesus, os sinais de maravilhas da tua palavra que acompanham a igreja do Senhor, aleluia, meus irmãos, nós queremos ver cura, aleluia, queremos ver ressurreição. Ah, pastor, o senhor está doido falando em ressurreição? Não, eu estou falando que Jesus Cristo faz, porque se não fosse milagre, irmão, a gente mesmo fazia, mas como é milagre, Ele faz, Ele pode levantar, Ele pode ressuscitar, Ele pode voltar à vida, porque Ele é Deus, aleluia. Eu quero um avivamento no meu ministério, eu quero um avivamento na minha vida, eu quero um avivamento na minha casa, irmão, aleluia. Estamos voltando às origens, porque Jesus está voltando, porque Jesus está voltando. Não brinque com a palavra, não brinque de ser crente, não brinque de ser evangélico. Não adianta ser simpático à igreja, não adianta gostar apenas do culto. Você pode amar a casa do Senhor, mas antes deve amar a Deus Todo-Poderoso.
Oramandarai, Jesus vai levantar profetas aqui no nosso meio. Deus, aleluia, pelo Espírito Santo, Jesus vai levantar crentes em profecia, crentes com revelação, crentes com visão, crentes com o dom de cânticos espirituais. Aleluia, 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 aleluia. Se esse é o teu desejo, irmão, aleluia, se coloque na posição, porque Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar, aleluia. Olha, o Espírito Santo me traz agora uma palavra: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não fique pensando e olhando para o passado, olhe para Jesus, olhe para Jesus. As coisas velhas ficarão para trás, o tempo velho ficou, Deus trouxe um novo ano, Deus está trazendo um renovo. Agora é o tempo do avivamento, agora é o tempo da restauração. Pastor, alguém vai ficar fora disso? Só quem quiser, porque a Bíblia diz que as crianças, os jovens e os velhos. Alguém não gosta de ser chamado de velho? A Bíblia diz, aleluia, até os velhos anciãos serão cheios. Olha, meus irmãos, ancião tendo visão, tendo sonhos. Acho que é sonho que a Bíblia diz, né? E jovem que não tem muita visão vai começar a ter visão. Porque hoje tem jovem aí que diz que ama tudo, ama o tempo, ama o mundo, ama a namorada, ama maior que tudo, quando a Bíblia diz, tem que amar a Deus acima de todas as coisas, porque se não amar a Deus, não ama é nada, não ama é ninguém. Mas quando ama a Deus, ama a igreja, ama a família, ama a esposa, ama o marido, ama os filhos, e ama, aleluia, o próximo. Isso é avivamento, glória a Deus. Aleluia, oh irmão, se Deus tomar algum crente aqui nesta noite em cânticos espirituais, vai ser tremendo, vai ser uma confirmação gloriosa. Eu estou acreditando, glória a Deus. Encerramos nosso trimestre de 2020, aleluia, neste tema, e começamos hoje, dia 3 de janeiro de 2021, com a graça de Deus, começamos uma nova revista, um novo tema, uma nova lição: o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação, sobre a obra do Espírito Santo. Nós somos pentecostais, porque nós cremos que o Espírito Santo que operou lá no início da igreja, nós cremos pentecostais porque cremos que aquelas maravilhas, aquele consolo, aquele fortalecimento, aquela direção, aquela unção que desceu no dia do Pentecoste, lá pelos anos 29 da era cristã, quando os irmãos estavam no cenáculo em Jerusalém, mais ou menos uns 120 irmãos, aleluia. A Bíblia diz, e nós lemos hoje em Atos 2, de repente veio do céu. Veio da onde, irmãos? E eu não sei como ainda tem crente que critica e não acredita e fala, a Bíblia diz que veio do céu. Essas línguas
eles vieram do céu, meu amado. Se você quer coisa do céu, peça o batismo no Espírito Santo. Se desligue das coisas da terra e comece a buscar as do céu, aleluia, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai preparar a bênção, Deus vai preparar trabalho, vai preparar salário, vai preparar casamento, vai preparar bênçãos, mas primeiro, buscando as coisas que são de cima. De repente veio do céu um vento, aleluia, e trouxe fogo, e trouxe, aleluia, as línguas repartidas entre os irmãos, e todos foram revestidos do Espírito Santo. E veja nos últimos versículos que lemos, como a igreja, irmãos, foi poderosa, foi operante, como a igreja cresceu. E alguém está querendo coisas novas, está querendo modismos, trazer coisas atuais para chamar a atenção para a igreja. Irmão, nós não precisamos disso. Atrações o mundo já tem. A igreja precisa ter a unção e o poder do Espírito Santo, aleluia. É isso que trouxe quase 3.000 almas no primeiro discurso ou pregação ou mensagem do apóstolo Pedro, depois que ele falou em línguas estranhas. Glória a Deus. Ah, meus irmãos, tinha muita coisa aqui que eu queria falar para os irmãos, mas a mensagem do Pentecoste, ela é cristocêntrica, é em Cristo, aleluia. E nós vamos voltar a estas origens nesse trimestre. Por isso convido os irmãos a vir para a escola dominical, que trataremos de 12 ou 13 temas, agora 12 porque já tratamos um hoje, né? Mas nós vamos tratar de 13 temas, meus irmãos, sobre como o Espírito Santo de Deus, que é Deus e não uma força, e não um movimento, ele é Deus, como o Espírito Santo atua no mundo, na vida do crente e na igreja. Quem quer essa bênção, diga amém. Eu estudando, meus irmãos, para esta revista, porque hoje eu, com muita alegria, ministrei aqui a aula inaugural. Olha o que me chamou a atenção, presta atenção nisso. Eu, estudando, fui ver a história do pentecostalismo moderno. Este século, século XX, chamado pelos teólogos de o século do Espírito Santo, por isso que nós precisamos nos avivar, irmãos, e dar toda a liberdade ao Espírito Santo. Por quê? Lá em meados, e por que o pastor vai falar isso? Porque tem gente, irmão, que acha que para que tudo isso aconteça que eu falei, para a cidade de Assis mudar e salvar, precisa ter aqui 1 milhão, 1.000 pessoas, uma igreja, uma catedral, não. Precisa ter crente, que crê na palavra, que busca o poder de Deus. Como começou o pentecostalismo moderno? Lá, é só uma história rápida, mas por irmão glorificar a Deus. Lá para meados de 1835, lá na Inglaterra, Estados Unidos, uma irmã, eu até tinha o nome dela, acho que eu marquei, liderada por uma irmã. Irmão, Deus usa a todos, é só dar lugar, e é você que Deus vai usar, você é instrumento de Deus. Chamada, não sei se eu vou falar o nome dela certo, Faber Palmer. Ela resolveu começar a orar e fazer um culto de oração todas as terças-feiras na casa dela. E sabe o que aconteceu desta oração de terça-feira? Ela começou a orar, começou a convidar as senhoras, as irmãs para orar, e as irmãs começaram a orar. Começou de uma mulher que decidiu orar a Deus. Aonde, pastor? Na catedral? Não, em casa.
crendo que Deus moveria os céus para um avivamento. Ela começa, e ela fez esse trabalho aí por uns 4 anos. Irmãos, ele foi tão eficaz, que ele produziu nos Estados Unidos um grande avivamento. Um grande avivamento. E foi baseado mais ou menos nisso, porque ela começou a orar com as irmãs, mas depois lá tem os bispos, né, pastores, mas lá era muito bispo. Eles começaram a ver o que o Espírito Santo de Deus, o Senhor, estava fazendo na vida daquelas pessoas que estavam orando nas terças-feiras. E os pastores começaram a ir lá também. Falou, a gente quer esse negócio aí, esse negócio é tremendo, esse negócio é bom. Irmão, isso proliferou, isso tomou conta. Quando foi lá no ano de 1901, lá na Rua Azusa, quem conhece a história do movimento pentecostal da Rua Azusa? Já impulsionado por esta irmã Palmer, parece manga, né? Palmer é uma manga, né? Eu gosto da manga Palmer. Por isso que eu consigo lembrar o nome da irmã. Eles, impulsionados pelo trabalho desta irmã, e vendo o que Deus estava fazendo, esse movimento tomou conta, e lá na Rua Azusa, meus irmãos, olha, no dia 1º de janeiro de 1901, portanto, início do nosso século 20, por isso é chamado esse século do Espírito Santo, num culto de passagem de ano, valoriza, irmão, a história mostra, a história da igreja, irmãos, fala para nós as coisas. No dia 1 de janeiro de 1901, a primeira irmã, chamada, não sei se eu vou falar o nome dela certo, Agnes N. Osman, neste dia, a 1h da madrugada, ela foi batizada com o Espírito Santo, e começou a falar em línguas estranhas, e ficou 3 dias falando em línguas, sem conseguir falar o inglês, ou a língua materna dela, 3 dias falando em línguas estranhas, quando Deus toma ela numa língua chinesa, e começa a pregar o evangelho na língua chinesa. Glória a Deus, batismo com o Espírito Santo, e dons espirituais junto. Você pode levantar a mão. No dia 1 de 1901, o Espírito Santo mandou fogo na nossa irmã Agnes, e neste movimento, irmãos, lá da Rua Azusa, passou 2 homens, um chamado Daniel Berg e outro Gunnar Wingren, e esses 2 irmãos, depois separados como missionários, mas naquele momento, ali vindo de Los Angeles, eles passam lá, e lá também o nosso irmão Gunnar Wingren e o nosso irmão Daniel Bergen, lá orando naquele movimento glorioso do Espírito Santo, foram batizados e falaram em novas línguas. Glória a Deus, impulsionados neste poder, cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo dirigiu esses irmãos e disse: eu tenho um lugar para vocês pregar o evangelho, as boas novas. Que lugar é esse? Belém do Pará. Nunca eles tinham ouvido sobre isso, foram buscar no mapa onde era Belém no Pará, acharam o país Brasil e vieram para o Brasil. Glória a Deus. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus. Chegando no Brasil, meus irmãos, eu não tenho a data porque eu acho que eu não marquei, mas meus irmãos, eles começaram nesse ano de 1910, chegando aqui porque eles vieram e voltaram, e depois vieram de novo. Eles começaram a falar de Jesus, não conheciam o português, não conheciam os costumes do nosso Brasil, desta grande nação, mas eles começaram a falar uma mensagem que a
a gente não pode deixar de pregar: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e Jesus Cristo em breve voltará. Vale um glória da igreja. Esta foi a mensagem dos nossos missionários, e eles, batizados, começaram a pregar o batismo no Espírito Santo e o revestimento de poder. E agora eu vou trazer uma outra informação histórica. Quando foi no dia 8 de junho de 1911, aleluia, também de madrugada, a primeira mulher, a primeira irmã brasileira batizada com o Espírito Santo foi a irmã Celina Albuquerque. Ela creu no que os missionários pregaram. Você precisa crer no que eu estou pregando, porque é a palavra. Nós lemos o texto que Jesus batiza. Ela creu e foi orar. Quando foi naquela madrugada do dia 8/6 de 1911, o Espírito Santo desceu lá e encheu ela de línguas estranhas e de fogo. A nossa irmã Celina foi batizada. Irmãos, tinha uma irmã que andava muito com ela e gostava, era a irmã Nazaré, ou Maria de Nazaré. Falou: Jesus, se o Senhor batizou a irmã Celina, batiza a mim também. Quando foi no outro dia, Jesus batizou a segunda brasileira, aleluia, nossa irmã Maria de Nazaré foi batizada com o Espírito Santo. É assim que começou a Assembleia de Deus no Brasil, e nós não podemos mudar. Vamos voltar às origens, irmãos. E daí, pastor, o que aconteceu? O que aconteceu? Somos a maior igreja pentecostal do mundo, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, porque quem opera é Deus através de Jesus e do Espírito Santo. Meus irmãos, este Brasil foi tomado pelo poder do Espírito Santo. Jesus começou a salvar e muitas vidas foram salvas. E um dia meu pai, que veio lá do norte, aleluia, chegou em São Paulo, não tinha nem onde morar, colocou os jornais no chão e foi morar na rua. Veio para São Paulo para ter uma vida melhor, porque lá no norte a coisa estava difícil. Mas um dia Jesus o salvou, porque aqui tinha, meus irmãos, pessoas pregando o evangelho de poder, e ele aceitou a Cristo. A minha mãe aceitou a Jesus e ficou grávida do Marcos de Miranda, aleluia. E meus irmãos, naquele ano que eles se converteram, eu nasci e já comecei a ter experiências do poder do milagre que Jesus opera através da oração. Porque eu nasci com um problema, meus irmãos. A medicina diz: não vai viver, não vai viver, esse aí leva para casa para morrer, vai viver aí uns dias. Alguns dias, foi passando os meses, mas meu pai aprendeu que se orar de madrugada e pedir para Jesus curar, Jesus cura. E ele começou a levantar de madrugada e dizer: Jesus, cura o meu filho, eu creio na tua palavra, eu creio no evangelho, e eu creio que assim como o Senhor me salvou, o Senhor pode curar o meu filho. E numa daquelas madrugadas, Jesus disse para o meu pai José Iluíto de Miranda, que já está na glória e foi um pastor pregador do evangelho, também que abriu muitas igrejas, inclusive aqui no campo, conhecido demais do pastor José Lito, aleluia. Numa daquelas madrugadas, Jesus disse ao meu pai: pode trabalhar, porque eu já fiz a obra. Jesus batiza, Jesus salva, Jesus cura, e vai voltar a buscar a sua igreja. Meu pai correu lá no berço: já fez a obra? Estou ouvindo voz, menino está igual,
estava raquítico, estava morrendo, não podia comer nada, não parava nada. Eu tinha má formação, aqui dentro era tudo aberto, era um oco. E ele voltou a orar: Senhor, eu acho que houve alguma coisa, mas eu quero a cura do meu filho. Eu já fiz a obra. Não tem nada. Senhor, cura o meu filho. Eu já fiz a obra. Ele entendeu que o Senhor estava falando com ele. Ele foi trabalhar. Na época não tinha celular, na época não tinha WhatsApp pra gente ficar falando, manda foto, diga como que tá, como não tá. Não, ele não via a hora de dar o término do turno para vir para casa. E quando ele chegou em casa correndo do serviço à tarde: Maria, como está o menino? Ela disse: já está se alimentando e está curado para a glória de Deus. Aleluia. Creia na cura, creia no batismo, creia na salvação, creia no perdão, creia na esperança bendita e eterna, que você vai morar no céu. Quem vai morar no céu, levante a mão e dá uma rajada de glória, porque o céu é o seu lugar. O céu é o meu lugar, o céu é a minha casa permanente e eterna. O céu me espera e te espera. O céu espera a igreja para as bodas do Cordeiro. Irmão, eu almejo este dia. Aleluia, um lugar no céu preparado para a igreja. Glória a Deus. Irmão, eu preciso parar, senão a gente vira a noite falando do poder do Espírito. Mas eu estou dizendo que, meus irmãos, não precisa ter aqui um batalhão de 1000 pessoas. Precisa ter corações compungidos, convertidos e entregues e humilhados. Comece a cantar, comece a orar, comece a fazer o que você deseja para Deus. Se é tocar, porque Deus vai te usar, Deus vai te tomar. Se você tem desejo de pregar, começa a estudar a Bíblia, começa a ler a Bíblia. Se você tem desejo de fazer parte do ministério, aleluia, a Bíblia diz: excelente obra deseja quem deseja o episcopado. Porque nós, meus irmãos, vamos passando, mas os novos vão chegando e Deus vai levantando. Aleluia, a obra precisa de pregadores, de missionários, de mulheres cheias do Espírito Santo, e uma delas e um deles você. Glória a Deus. Pastor, eu já estou velho, não tem isso para Jesus. Jesus usa as irmãs Celina Albuquerque, a Agnes Tal, e elas abalam o mundo, porque tem o poder do Espírito na vida. Encerro as minhas palavras convidando a igreja para o primeiro trimestre da escola bíblica dominical. Tenho pouca idade, mas, meus irmãos, nunca deixei de ser aluno da escola dominical. Quer me encontrar de manhã? Venha na igreja, que se eu não estiver ministrando, eu estou sentado, e preferi estar ouvindo e me alimentando da palavra de Deus. Jesus Cristo disse: só tem vida quem come a sua palavra. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Há muitos mortos dentro das igrejas, porque não se alimentam mais. Mas se você tiver condição, se você pode levantar cedo, venha para a escola dominical, venha para o culto de ensino. Nós queremos estudar este ano o poder do Espírito Santo, voltando às origens. Irmãos, e isso não pode ser apenas um conhecimento teórico, intelectual, um conhecimento histórico. Isso precisa ser uma prática das nossas vidas, a ponto de eu começar a pregar aqui e não conseguir terminar no poder do Espírito, a ponto de os jovens começarem a cantar aqui e não conseguir terminar em línguas portuguesas, porque vão ser tomados no Espírito Santo, a ponto das irmãs vir aqui dar testemunhos ou cantar e terminar envolvidas, aleluia, debaixo da glória de Deus, e ficar desejosa de voltar no próximo culto, porque não há outro lugar como este.
Urabashurikandalai, loiastimikandanais, loiantecossufandassikandarai, suyandaramais. Glória a Deus. Irmão, vamos pregar com fervor. Vamos anunciar o Evangelho com amor. Aleluia. E Deus vai prosperar o nosso trabalho, porque Ele coopera conosco. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com mais um pedacinho, basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor.